O dever deve vir antes do prazer? A ética kantiana é baseada no dever, daí a deontologia. As éticas anteriores eram éticas teleológicas, e aí nós temos grandes exemplos de éticas teleológicas, a ética de Aristóteles, por exemplo. Então, dentro da teoria normativa, nós temos duas grandes vertentes. A teoria normativa teleológica de um lado e a teoria normativa deontológica de outro. Aristóteles está no viés da teleologia e Kant no viés da deontologia. Platão classificou 4 virtudes cardeais, ou chamadas também de cardinais: sabedoria, justiça, fortaleza e temperança. Aristóteles posteriormente classificou o conceito de eudaimonia com mais de 20 características. Eudaimonia, em linhas gerais, seria vida boa ou vida justa. Aristóteles também colocou as virtudes no meio dos vícios. Há de um lado o vício do excesso e de outro o vício da falta. O meio é a virtude. Por exemplo, coragem é virtude, covardia é o vício da falta e beligerância é o vício do excesso. Já a virtude da temperança é o controle que nós temos sobre os nossos desejos. Já Kant diz que a única virtude que não pode ser questionada é a virtude da boa vontade. Boa vontade em Kant, segundo a fundamentação da metafísica dos costumes, é a vontade que é boa em si mesma. Não é a vontade que depende de um telos, de uma finalidade. A ética aristotélica, sendo uma ética teleológica em busca da eudaimonia, tem como fim a felicidade. Em Kant, a boa vontade nos ensina que nós não temos que ter um fim para alcançar por meio da ética. É a ética pela ética. É a ética a partir da boa vontade, que é a vontade boa em si mesma. Conforme diz Kant na Fundamentação da Metafísica dos Costumes de 1785, de todas as coisas que podemos conceber neste mundo, ou mesmo de maneira geral fora dele, não há nenhuma que possa ser considerada como boa sem restrição, salvo a boa vontade. Kant diz que nenhuma das outras virtudes, benevolência, lealdade, inteligência, tem o mesmo status que a virtude da boa vontade. As virtudes menores, segundo ele, podem ser corrompidas, usadas assim para fins imorais. Por exemplo, é possível ser gentil visando um ganho pessoal, ou ajudar alguém que é cruel e mau. Então, segundo a teoria kantiana, há duas formas de dever. Há o dever por dever e há o dever por inclinação. Muitas vezes agimos aparentemente de forma boa, de forma moral, porém nós temos certas inclinações. Nós visamos algo em troca com o ato que realizamos. Para Kant, a atitude moral, ela deve ter um mérito por ela mesma. Ela deve seguir a boa vontade e ela não deve esperar nada em troca. A boa vontade, ela é boa em si mesma, é a bondade pela bondade, é o dever pelo dever. E até mesmo nas nossas intenções morais, se não agirmos pela boa vontade ou pelo dever por dever, se nós agirmos visando alguma inclinação, não estaremos agindo assim de forma ética ou de forma moral. Então nós podemos até falar o seguinte: há atos morais, há atos imorais e há atos amorais. Os atos imorais são os atos que comumente nós chamamos de imorais, que são injustos, quando nós passamos a perna nos outros, quando nós matamos alguém, mentimos. Esses são os atos imorais. Já os atos amorais são aqueles que externamente são bons, porém nós agimos dessa forma visando um retorno para nós. E, por fim, há os atos morais, que são os atos que podem ser universalizados pelo imperativo categórico e eles são também segundo o dever por dever. Eles são também segundo a boa vontade e não por alguma inclinação buscando nós, com esse ato, alguma coisa em troca. A ética kantiana, sim, se afasta dos conceitos de virtude e obrigações impostos a nós externamente e defende que nós devemos, sim, agir de acordo com a lei moral, mas não por meio das virtudes ou por meio de uma finalidade, mas sim por meio da boa vontade e do dever por dever. Henry Fielding, na obra A Tragédia das Tragédias, ou Vida e Morte do Pequeno Polegar, de 1730, diz, em uma de suas frases: "Quando não me agradecem, já me sinto agradecido. Cumpri meu dever e nada além disso." Essa é uma posição bem kantiana, porque para Kant nós devemos cumprir o dever pelo dever
e não cumprir o dever visando algo em troca, visando alcançar assim a felicidade ou visando qualquer tipo de retorno que não seja simplesmente o dever pelo dever de agirmos de acordo com a lei moral. Já Hegel, filósofo do idealismo alemão que viveu na segunda metade do século XVIII e primeira metade do século XIX, faz duras críticas a Kant, tanto ao seu idealismo transcendental, como também ao seu formalismo da sua ética, criticando assim os conceitos de boa vontade e dever. Kant nos diz que o ato injusto é quando nós queremos que a máxima seja universal para todos, de acordo com o imperativo categórico, mas nós queremos abrir uma exceção no nosso caso. Então, injustiça para Kant é exceção à máxima do imperativo categórico, e isso remete a uma contradição. Lembrando que o imperativo categórico nos diz, da lei universal, age de tal forma que a sua máxima se transforme numa lei universal. Querer, então, uma exceção a isso é ser injusto e cair em contradição. Hegel não aceita esse conceito de contradição em Kant, porque para Hegel, quando nós falamos de assuntos morais, nós devemos tratar esses assuntos a partir de deveres particulares, de deveres com conteúdo, e não de deveres formais como Kant nos apresenta. Por quê? Porque, segundo Kant, pelo imperativo categórico, Kant não põe nada de matéria, de conteúdo no imperativo categórico. O imperativo é apenas uma fórmula, um procedimento, e não nos diz o que devemos fazer. Ele apenas diz que devemos universalizar a máxima. Hegel não aceita isso porque, segundo ele, dessa forma Kant cai num formalismo vazio e não diz nada, simplesmente não diz nada. Por exemplo, se nós universalizássemos a máxima da propriedade privada num lugar que não se respeita a propriedade privada, o roubo poderia ser uma lei universal. Então, Hegel, mostrando isso, nos diz que Kant acaba caindo num formalismo vazio e dessa forma ele não consegue justificar os seus conceitos éticos, como o próprio conceito de dever ou mesmo de boa vontade. Na pergunta se o dever deve vir antes do prazer, obviamente Kant se posiciona defendendo que sim, que o dever deve vir antes do prazer. Cito agora um dos exemplos que Kant trata na fundamentação da metafísica dos costumes, quando ele trata dessas questões morais. O exemplo é de um sujeito que está numa péssima situação financeira e ele se faz a seguinte pergunta: devo ou não fazer uma falsa promessa a um amigo pedindo a ele dinheiro emprestado, mesmo sabendo que eu não tenho como devolver a ele o dinheiro? Pelo imperativo categórico, nós sabemos que a falsa promessa não pode se tornar uma lei universal. Então, esse sujeito não deve fazer essa falsa promessa, pois se fizer essa falsa promessa, ele acabará caindo num ato imoral. Mas Hegel retoma a crítica ao formalismo e diz que pelo imperativo categórico não podemos ter uma resposta a esse tipo de pergunta. Por quê? Porque não se sabe o contexto. Por exemplo, não se sabe nada sobre a propriedade privada. Então, como justificar a não devolução do dinheiro num procedimento vazio de conteúdo como o imperativo categórico? Não tem como responder, segundo Hegel, nada a partir do imperativo categórico. Hegel aqui, para criticar Kant, também dá o exemplo da caridade e diz: se todos nós dessemos, de acordo com o dever, a razão e a boa vontade, dinheiro aos pobres, não haveria mais pobreza. Claro que nós sabemos que nem todos irão ajudar os pobres por diversos fatores. Hegel aponta que um erro da teoria kantiana é esse choque interior entre razão e desejo, e que não é natural para nós suprimirmos os desejos em nome da razão, em nome da boa vontade, em nome do dever. Enfim, eis apenas aí algumas leituras desse choque entre dever e prazer, presente em toda a história da ética, desde os gregos, desde o século V a.C. E podemos então agora nos fazer a seguinte pergunta: o dever deve vir antes do prazer? Até mais!